vou, né, colocar numa roda, né, os professores. Tem uma surpresa. Professor L'Oréal, o senhor quer nos trocar a miúdos esse fado tropical? Quer analisar, eu? Eu não sei qual é a análise. Desculpa, não entendi. Estou a ouvi-lo. Estou a ouvi-lo entrecortado, não percebi qual foi a pergunta. Se os professores querem analisar este fado tropical. O Felipe está querendo fazer malvadeza conosco. Uhum. Filipe, era uma boa você conseguir uma entrevista direta com o Chico Buarque para obter essa informação diretamente dele. Talvez fosse mais interessante até para nós, porque vinha a favor da perspectiva que nós partilhamos. Porque assim parece que estamos a tirar da boca do Chico Buarque as suas palavras. Bem, professores, vamos lá, de brincadeiras à parte, e essa foi uma parte de brincadeira. É milenar a tradição de vários povos que realmente sustentam que o mundo, de tempos em tempos, ele acaba sofrendo uma transmutação radical. E as deslocações do polo magnético, conforme o professor L'Oréal abordou, e as inversões da polaridade terrestre são fenómenos, não é, que a antiguidade clássica registra e a geofísica contemporânea sustenta. Professor Grander, é esse registro das inversões dos polos que se chama de nova era. O que é que o senhor pode nos dizer sobre o deslocamento do polo norte magnético? Bem, esse é apenas um fenómeno associado a essas alterações radicais. Talvez o aspecto mais físico dessa transformação, porque altera efetivamente a polaridade terrestre. É um movimento que se verifica sempre se verificou ao longo da história. O polo não está, os polos não estão, como nós julgamos, a 90 graus do Equador, não é? Porque o Equador é uma linha imaginária também, tal como os polos são pontos, e o ponto, por definição, não tem qualquer tipo de existência física, são tudo convenções, mas o que é facto é que os polos, em termos da própria estrutura do cosmos, são os lugares onde se situa o eixo da Terra, os pontos que servem de apoio à rotação do planeta. Não estando no sítio onde nós habitualmente os colocamos, estando noutro sítio, evidentemente que o próprio movimento da Terra fica alterado. E sempre que um polo se desloca, sempre que o polo norte se desloca, que é normalmente aquele que se desloca, digamos que guia o processo, o movimento, o polo sul acompanha-o, porque o polo sul tem que ser sempre antípoda do norte. Portanto, os polos não estão no sítio onde nós os colocamos habitualmente a 90 graus do Equador, neste momento, e é esse um dos motivos porque se está também a assistir a alterações climáticas e, sobretudo, ao degelo das calotes, seja do Polo Norte, tanto do Polo Ártico, como do Antártico. Professor... mas esse é apenas, como eu disse, um... Sim? Alô? Sim? Pode falar, está cortando um pouco, mas vamos lá. Eu também estou a ouvi-los muito mal. Deve haver um problema qualquer de internet. De internet. Mas portanto, como eu dizia, esse é apenas um dos fenómenos possíveis para explicar as alterações, ou para, digamos, que marcar, assinalar as alterações que estão a chegar, não é? Estão a chegar. Isso acontece, regra geral, ciclicamente, e não é aleatório. Há ciclos que são rígidos na sua duração, que têm durações específicas, e esses ciclos são aquilo que efetivamente constitui uma espécie de respiração do próprio
planeta e do próprio cosmos que alimenta o planeta. E essa respiração também está em sintonia, síncrona com a nossa de seres humanos. E, portanto, e com as nações e com os seres humanos, não é? Porque há uma hierarquia que está associada, ou que está, digamos, alinhada neste processo cósmico. Ora, e é por essa via também que as diferentes nações respondem a diferentes sinais cósmicos e a diferentes ritmos cósmicos. E não respondemos, as nações, tal como os humanos, não respondem todos aos mesmos ritmos. Há biorritmos específicos das nações e dos seres humanos, tal como há biorritmos específicos da Terra e dos outros planetas do sistema solar, tal como de outros astros em torno do nosso sistema solar. Portanto, agora há uma coisa que está associada a este processo, que é chamado classicamente o Grande Ano. O Grande Ano é a designação que, por exemplo, na Grécia Antiga, em Roma, os alexandrinos, os filósofos alexandrinos, portanto, até o hermetismo filosófico, era a designação que é utilizada por todos estes filósofos, ou estes géneros filosóficos na Antiguidade. O mesmo fenómeno no Oriente tem outro nome, chama-se o Manvantara. É o correspondente, digamos, à designação Grandiano. A designação Grandiano é muito interessante, porque Grandiano significa o quê? Significa que o Sol, no seu movimento aparente, porque o Sol, digamos que há 3 movimentos, não é? Nós normalmente falamos, quando perguntamos aos alunos na escola, ou quando ensinamos aos alunos quantos movimentos a Terra tem, falamos de 2, mas na realidade a Terra tem 3. É um movimento de rotação, é um movimento de translação e é um movimento que gera portanto, a precessão num sítio diferente, e ao fim de um número determinado de anos, isso corresponde a um ciclo zodiacal. E ao fim de 12 vezes esse período, deu-se a volta completa. O Sol deu a volta completa ao zodíaco. E é isso que se chama o Grande Ano. Isto de uma forma muito resumida e tentando, digamos, ser útil aos ouvintes que porventura possam não estar familiarizados com estas designações. Mas, portanto, o fenómeno do deslocamento dos polos, os fenómenos históricos, porque os fenómenos históricos, evidentemente, são o reflexo na Terra, são o reflexo no cotidiano de fenómenos cósmicos e metafísicos. E, portanto, a história não é mais do que isso. A história é uma figura, de uma transcendência mergulhada, cristalizada no plano físico em que nós nos movemos. E é isso que permite, inclusivamente, expor esta ideia da existência de ciclos e da resolução da história por via de ciclos e por via seja individual, seja coletivo, por via de ciclos, que são pré-determinados e que implicam outra coisa muito simples: a inexistência do livre-arbítrio humano. Porque, claro que nós podemos escolher entre o café e o chá, mas nós tivemos um problema, nós estamos com um problema com a comunicação com o professor Gandra, e entretanto, então, nós vamos tentar falar com o professor L'Oreal. O professor L'Oreal está por aí? Sim, estou. Então, nós tivemos um problema, estamos com um problema com o Manuel Gandra lá, mas continuando então, no seu trabalho Nova Era, ensaio sobre a nova consciência histórica e o sentido da responsabilidade universal, você menciona que o deslocamento das civilizações, elas obedecem ao sentido da rotação dos polos, ou seja, que se efetua no mesmo sentido que o da retrogradação dos equinócios, do leste a oeste, isso no sentido de nascer e pôr do sol. Você quer nos falar um pouquinho sobre isso, enquanto o Gandra tenta reconectar? Claro, perfeitamente. Como o Gandra estava
colocando aí, a Terra tem 3 movimentos, né? Translação, rotação e a retrogradação dos equinócios. Como é que a gente verifica isso? Existe a chamada deriva do polo norte magnético, né? A retrogradação dos equinócios, quando ele chega, quando ele passa pelos 12, perfaz os 12 signos do zodíaco, há uma marcação de que o polo norte magnético tem uma deriva, né? Uhum. E inúmeros povos sustentam que de tempos em tempos o mundo vai sofrer uma transmutação radical por conta, entre outras coisas, dessa deslocação do polo magnético e das inversões da polaridade terrestre. Então, isso são fenômenos que os antigos já acreditavam. O Gandra colocou bem, os gregos falam disso, os hindus falam disso, os árabes falam disso, os tibetanos falam disso, né? A cultura maia, asteca também fala disso, enfim. Onde a gente vê e pode-se estudar efetivamente o deslocamento dos polos em relação à precessão dos equinócios. E há estudos muito sérios de cientistas que têm inclusive mapas de itinerários onde eles vão seguindo o polo norte magnético durante as diferentes épocas geológicas. E você verifica efetivamente que o polo norte magnético muda de acordo com as eras, né? Então ele já deslocou, por exemplo, do início do século para cá, ele teve um deslocamento substancial, um deslocamento considerável, né? Agora, se a gente estiver diante de um planisfério terrestre, de um mapa, nós verificamos uma situação muito curiosa. A chamada mudança de eras, né? O curso das civilizações, a importância que uma civilização teve na história da humanidade. O que nós estamos chamando de história da humanidade? Pelo menos essa que a gente convencionalmente aceita, ou seja, dos últimos 5.000 anos. A gente pega do Egito para cá, né, da Babilônia para cá, esses 5, 6 mil anos. O que nós vamos verificar? É como se a história fosse geografia em movimento, né? As civilizações se sucedem umas às outras. E quando a gente abre num planisfério terrestre, num mapa terrestre, todos os 12 signos do zodíaco, nós vamos verificar que e coloca esses signos para incidir sobre o mapa terrestre, nós vamos verificar que todos esses 12 signos do zodíaco incidem exatamente em cima de respectivas zonas geográficas da Terra. E a influência desses signos, né, marca o sentido da precessão dos equinócios. Isso é uma coisa matemática. A partir disso, efetivamente coincide com a chamada marcha do fluxo das civilizações. É como as civilizações caminham de Oriente a Ocidente. Repito essa marcação que a gente convenciona, né, chamada dos últimos 6.000 anos. Então você vê, quando a gente analisa Babilônia, Grécia, Roma, Império Romano-Germânico, Império Austro-Húngaro, a gente vai vendo que a importância das civilizações vai caminhando de Oriente a Ocidente, ou de leste a oeste. De leste é onde o Sol nasce, oeste é onde o Sol se põe. Então o deslocamento das civilizações é curioso, porque ele vai seguir exatamente o sentido do deslocamento da precessão, ele vai da precessão dos equinócios. Então essa marcha que caminha de Oriente a Ocidente, mais uma vez a gente volta à ideia do Fernando Pessoa, né? Aonde o rosto fita um olhar esfíngico e fatal o Ocidente. Então esse Ocidente dentro do fluxo é sempre o novo ciclo. E além disso, nós analisamos, é muito curioso também, que as civilizações, ou o que nós convencionamos dentro de uma característica de uma cultura europeia, chamar
as grandes civilizações do passado, né, a gente percebe que elas se deslocam dentro de um eixo. Se a gente tomar o Equador como base, elas vão se deslocar sempre. As grandes civilizações surgiram sempre entre dois paralelos, o 30 graus norte e o 30 graus sul, tendo o Equador como ponto de referência. E essas grandes civilizações do mundo também foram potâmicas. Elas nascem à beira de rios, de água, né? O Ganges tem a Índia, a China tem o Rio Amarelo, né? Nós temos o Tigre e o Eufrates na Babilônia, né? A gente tem o Tâmisa, tem o Tejo, tem o Amazonas, enfim, tem o Nilo no Egito. As grandes civilizações do mundo são potâmicas. Tem o Tigre e o Eufrates. É curioso essa situação. Como é que nós temos? Então, o que acontece com a última era? Dizem que nós vamos entrar na era de Aquários. Aliás, que já entramos, né? Essa era, dentro da precessão dos equinócios, quando a gente coloca isso no planisfério terrestre, essa era marca grande parte do Brasil e da Groenlândia. Só. São os dois países, e exceto isso, então a gente tem um eixo atlântico muito forte, né, que pega Brasil e Groenlândia, mas sobretudo Brasil. Né? Antes da era de Aquário, o que teve? A era de peixes. E aí é que entra uma outra curiosidade. Quando a gente fala em era de peixes, a hora que nós vamos abrir essa era de peixes no planisfério terrestre, ela pega a Península Ibérica. A Península Ibérica pega uma parte pega a Inglaterra como um todo, alguns países nórdicos, né, do hemisfério norte, e uma faixa de costa da África. É interessantíssimo isso, porque enquanto era zodiacal, se for verdade que o planeta e o curso das civilizações vai seguindo uma influência zodiacal, é aquilo que a gente tinha conversado no bloco anterior. Peixes marca a Península Ibérica, não marca Roma, não marca a França, não marca a Alemanha, não marca a Holanda, marca a Península Ibérica. Todo o signo de peixes. Península Ibérica, África, Inglaterra. E é interessante isso, né? A partir disso, nós temos o deslocamento em direção ao Atlântico. Então, a gente parte de peixes, ainda pega esse final da Europa e o final, digamos assim, né, o final oeste da Europa, ou mais ocidental da Europa, que seria Portugal, e o lado mais ocidental da África, os Açores, as Canárias, etc., Madeira, e o Atlântico. Depois disso, ainda dentro do Atlântico, nós temos o início de Aquário. Tá? Então, há efetivamente esse fato curioso, né, da zona de influência de peixes recair sobre Portugal, Espanha. Aonde está? Qual é a zona que influencia sobre a Itália? Ares, que é a zona imediatamente anterior à zona de peixes. Né? Então, a bota da Itália, ou a chamada civilização cristã, a proeminência da civilização cristã, isso é muito interessante, porque toda a história do Ocidente cristão é em cima do signo de peixes. Né? O próprio nome de Cristo é um peixe. Aí a gente pergunta, o que é esse peixe? Mas o que é isso? O que é esse signo de água? Portugal foi uma talassocracia, é um império marítimo. Os gregos também foram uma talassocracia, é um outro império marítimo. Roma nunca foi uma talassocracia. Roma não se lançou aos mares. A França não foi uma talassocracia. A Inglaterra não foi uma talassocracia. Dentro do contexto europeu, nos últimos 5.000 anos, nós só tivemos 2 talassocracias.
os gregos e os portugueses. Os fenícios foram uma talassocracia. Né? E essa era que antecede, a era de peixe, né? Então nós temos 2 signos aqui que lidam com água. Porque embora Aquário, dentro da astrologia, seja um signo de ar, a iconografia de Aquário, ele está derramando 2 águas. 2 águas sobre o céu. Essas águas vertem das costas de Aquário de dentro de um vaso. E no signo que antecede a ele, então, são peixes. São 2 peixes em sentido contrário. Então, essas coisas todas, evidentemente, que a gente tem, pode-se fazer um outro tipo de análise, mas face a isso é legítimo concluir, por exemplo, que dentro dessa transição, desse movimento da nova era, o Brasil, claro, cabe ao Brasil um papel de agente ativo nesse processo. Em razão do quê? Em razão da influência da era de Aquário sobre a geografia nacional brasileira. Como a gente pode constatar, né? Dentro dessas, quando se estuda esse tipo de coisa. E aqui há uma curiosidade, por exemplo. Quando Brasília foi construída, o plano piloto de Brasília, existe uma inter-relação arquitetônica entre Brasília e Paris. O grau zero exato do meridiano de Greenwich, como eu falei, passa por Paris, ele não passa por Londres. E a avenida do Champs-Élysées em Paris, ela segue um eixo cósmico cuja declinação se aproxima muito da inclinação da Terra em relação à eclíptica. E essa inclinação forma um ângulo de 230 graus em relação ao eixo do polo. Ora, o que acontece com isso? Que não é uma bizarrice e nem tampouco me parece que tenha sido um erro de projeto do Niemeyer. Brasília está orientada conforme um ângulo de 670 graus para o oeste. 67 mais 23, que é 230, que é Paris, dá 90 graus. Então existe entre Brasília e Paris um ângulo de 90 graus perfeito em relação à eclíptica. Portanto, é claro que o plano piloto de Brasília é uma inversão proposta dos consultores de Brasília em relação à retrogradação dos equinócios. Dentro de uma leitura de uma filosofia profunda, de uma filosofia hermética. E essa marcação tem Brasília. Então, um dos misticismos que existem sobre Brasília é exatamente aquela ideia do plano piloto, de onde o Juscelino e o Lúcio Costa tiram aquela figura, aquela imagem que dizem que é um avião. Não é um avião coisa nenhuma. Tem o símbolo de uma cruz também, mas quando você pega o Lago Paranoá e o plano piloto de Brasília, a gente vê perfeitamente o plano piloto sendo encaminhado em direção ao lago, como se estivesse mergulhando. Isso lembra muito aquela figura no início do Gênesis, e no princípio o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É como se aquela ave, uma ave, o Espírito, estivesse planando em direção ao Lago Paranoá, que curiosamente é quase que uma sombra do plano piloto projetado. É a sombra do Espírito que está na água. Então aqui nós temos, Felipe, curiosamente, 3 situações de água. Peixes, a era de peixes, repito, incide sobre a cabeça que fita com um olhar esfíngico e fatal o ocidente futuro do passado. É Portugal. É Portugal o país que adquire uma grande proeminência. É Portugal o primeiro país a ser criado dentro do contexto europeu, no ano 1000. É Portugal aonde a ordem do templo se insere. É Portugal que é um projeto templário. Não foi Roma. Roma vai adquirir uma proeminência histórica por conta do peso da igreja que nunca teve.
Não teve mesmo. Né? Há um outro sentido profundo do plano da história, em termos de deslocamento, e efetivamente quem cria esse novo mundo é essa cabeça que fita com um olhar esfíngico e fatal. E repito, não foi a Igreja de Roma que criou o novo mundo. Né? Isso é um projeto eminentemente templário, de uma ordem iniciática, misteriosíssima, que é perseguida, né, e sobre a qual ainda restam muitas dúvidas, etc. Tal, mas, enfim, creio que isso a gente tem uma ideia aí sobre essa história do que a gente pode nesse momento, né, porque também já passou aqui da nossa hora. 22 horas e 9 minutos. Dessa questão do deslocamento do polo. Né? Então, sim, as civilizações caminham de leste a oeste. Bem, amigos, então vamos ouvir as Forças da Natureza com a Clara e já voltamos então para encerrar o nosso programa, porque eu gosto muito dessa música, Forças da Natureza com a Clara Nunes. Eu gosto muito da Clara Nunes. Vamos ouvir.